para poder falar do amor de Deus através dessa mensagem bíblica aqui, né? Muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O capítulo 10 do livro de Hebreus, ela é uma parte crucial dessa carta aos Hebreus, e ela aborda temas, né, que fala sobre a superioridade dos sacrifícios de Jesus, e fala sobre a nova aliança, e também o chamado à perseverança na fé. E hoje nós vamos estar falando sobre a insuficiência dos sacrifícios antigos, para a gente dar bastante ênfase a respeito desse sacrifício perfeito, que é o sacrifício do Filho de Deus. Sacrifício esse, uma vez feita, sacrifício perfeito. Eu louvo a Deus por tudo isso. A lei, ela tinha apenas uma sombra dos benefícios futuros e não a realidade dos mesmos, como está no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, era algo que vinha sendo feito paulatinamente, todo ano, e o Senhor, através dessa nova aliança, Ele vem dar um basta, né? Por isso que a graça, ela é tremenda, e o fim da lei, ele é Cristo para todo aquele que crê, né? Os sacrifícios repetidos, ano após ano, jamais eles poderiam aperfeiçoar os que se aproximavam para adorar. Hebreus capítulo 10, versos 2 até o 4, ele vem falando para nós: de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes, ele tire os pecados. Por isso é que a gente vai tendo essa consciência de que o sacrifício perfeito é o sacrifício de Jesus, né? Esses sacrifícios, eles serviam apenas como um lembrete anual dos pecados, mostrando a necessidade de uma solução mais perfeita. Por isso que a gente fala a respeito de que tudo era uma sombra, é uma sombra das coisas perfeitas, é uma sombra do sacrifício perfeito. A nova aliança, ela foi estabelecida por Cristo e concede aos crentes o acesso direto a Deus. Então agora nós vamos estar falando, a cortina, ela se rasgou, e o véu do templo, ele se rasgou de cima a baixo, para que agora os filhos de Deus, eles possam ter acesso direto ao trono de Deus, né? O véu do templo foi rasgado, permitindo aos filhos de Deus que possam ir na presença do Senhor com confiança. E a promessa da nova aliança, ela inclui o perdão dos pecados e a internalização das leis de Deus, agora escrita no nosso coração. O Senhor, Ele fala que a gente não precisaria mais de mestres, professores, porque o Espírito Santo, ele viria e escreveria suas leis no coração dos seus filhos, né?
Então, louvado seja Deus por isso. Nós vamos agora, neste momento, também vamos abrir capítulo 10, versículos de 19 a 22, para a gente poder ter uma consciência dessa aliança. Tenham, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, né? 22, por favor. Cheguemos-nos com o verdadeiro coração em inteireza, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Glória a Deus por isso. Por isso, essa nova aliança, ela é o acesso direto a Deus, né? Deus, ele, através dessa carta, ele vem enfatizando bastante, e nesse capítulo de número 10, ele vem enfatizar que é feito um chamado para que os filhos de Deus perseverem, para que, uma vez que a gente aceitou o Senhor Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, estamos vivendo esse novo modo de vida, estamos vivendo a graça do Senhor, agora temos condições de poder entrar na presença do Senhor com ousadia, a palavra de Deus fala. Então, nós somos exortados a perseverar na fé, a manter firme a esperança e a estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Hebreus 10, de 23 a 25, ele vem enfatizar isso para nós. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus por isso, né? Verso de número 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. É muito forte isso, porque você vê nessa carta, o Senhor lhe vem enfatizar a necessidade do corpo de Cristo, ele está unido. Nós, como brasas vivas, né, precisamos estar uns juntinhos dos outros, estimulando uns aos outros, para a gente poder estar fazendo com que a gente possa, na presença do Senhor, estarmos cada vez mais juntinhos, mais unidos, né? O ênfase está na perseverança da comunhão dos santos, na perseverança comunitária e no encorajamento mútuo. Esse capítulo 10, ele também contém um aviso solene contra o que a gente chama de apostasia, ou seja, estamos na presença do Senhor, mas de repente um ventinho de doutrina já é o suficiente para que a gente possa sair da presença do Senhor. As consequências terríveis do pecado deliberado após receber o conhecimento da verdade. Como é necessário que a gente, uma vez conhecendo o amor de Deus, uma vez aceitando Ele como nosso Senhor, conscientes desse novo modo de vida, que a gente abrace o Evangelho de uma forma
em que não é qualquer coisa, por isso que a gente precisa do conhecimento da palavra, né? Conhecereis a verdade, por isso que a gente precisa ter essa consciência para a gente poder permanecer no Evangelho. Uma vez que a gente entrou por esse caminho maravilhoso, a gente não vai titubear, aceitando qualquer chamados, ou seja, aquelas vozes laterais, aquelas vozes que vêm falando sobre coisas que muitas vezes podem nos atrair, mas que o Senhor fala assim: eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o que eu tinha de melhor, que era o meu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também eu disse o seguinte, que a gente não podia se deixar levar pelo mundo. A gente não podia amar o mundo, porque o amor do Pai não está nisso. Então, você vê como é que é necessário que haja uma consciência. Deus amou o mundo, mas Ele diz que é para você tomar cuidado. Não se deixe enredar, né? Não se deixe ser levado. E a palavra fala por todo o vento de doutrina, pelas coisas mundanas, pelas coisas do mundo que aparentemente pode parecer ser maravilhosa e que quando a gente começa a amar o mundo, na verdade isso é idolatria. Na verdade isso daí é pecado, né? Então como é que pode, né? Deus amou o mundo, né? Deus amou o mundo, mas há uma diferença. A gente precisa ter consciência disso, né? Uma coisa, Deus amando o mundo para a salvação do mundo. Ele dando o que Ele tinha de mais precioso para que a gente pudesse aceitar como nosso Senhor e nós pudéssemos ser salvos, ter o nosso nome escrito no livro da vida. E agora, Ele diz de uma forma muito clara, né? Olha, não ame o mundo, porque o amor do Pai não está nisso aí. Né? Amém. Então é muito forte quando a gente está lendo essa porção. Desde sempre, né? Deus não, desde sempre Ele não suportou o que o pessoal fez no mundo, mas Ele amou. Exatamente, né? Uma coisa é esse amor redentor, né? E é diferente do amor do homem, por isso que no coração do homem não há nada de bom. É verdade essa daí. Então, quando o homem ele ama o mundo, ele ama com jogadas de interesse, né? Então, ele ama o mundo, mas ele ama de uma forma idólatra. Então, aquilo passa a ser um Deus na vida dele, né? Ele ama as concupiscências do mundo. Exatamente, né? Interessante quando a gente começa a analisar isso daí. Por isso que precisamos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, né? Assim como está capítulo 10, 23 a 25, né? Por gentileza, volta de novo lá no 23, por favor, pastor Anário. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Verso de número 24. E considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimularmos no amor de Deus, né? Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais
quando vedes que se vai aproximando aquele dia, ou seja, que dia? É o dia da volta do Senhor, né? A gente começa agora a ver os sinais, tudo que está se falando, e a gente começa a ficar bastante esperto, porque por tudo que está acontecendo, Jesus ele está às portas. O capítulo 10 do livro de Hebreus, ele destaca a suficiência do sacrifício de Cristo, o poder transformador da nova aliança e o chamado à perseverança fiel. É um convite para os crentes abraçarem a plenitude de sua salvação em Cristo e viverem sua fé em comunidade, perseverando com esperança e confiança nas promessas de Deus. Então, não é bíblico, né, quando se fala que você não precisa congregar, você não precisa fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa do corpo de Cristo, porque como brasinhas vivas, né, nós juntos vamos apoiando uns aos outros, vamos levantando uns aos outros, e na congregação dos santos, né, há poder. O poder do Senhor, ele está aqui, para a honra e glória de Deus, eu digo isso, né? Louvado seja o Senhor. Então, mais uma vez, a gente enfatizou o amor de Deus através dessa carta, né? Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, assim como a Conisa Cidinha falou na quarta-feira passada, né? A respeito de todo esse entendimento que nós estamos tendo paulatinamente, né? E agora a gente vem enfatizando a necessidade da gente poder estar perseverando. Essa nova aliança, ela está falando para nós nesta noite do acesso direto a Deus, essa consciência de que o véu ele foi rasgado de cima a baixo, para a gente poder ter esse entendimento de que não é coisa de homem, é coisa de Deus. Amém? Vamos então orar, agradecer ao Senhor por esses momentos e por essa palavra. Essa carta é uma carta curtinha, logo já estamos terminando, porque acho que no total ela deve dar, ela vai até o capítulo 12, né? Louvado seja o Senhor. Então, 13. Na próxima semana, nós estaremos falando sobre capítulo 11. Exatamente. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pai amado, todo-poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, por tudo, Senhor Deus, que o Senhor está fazendo no nosso meio, pelo conhecimento, Senhor Deus, que estamos absorvendo. E Evangelho, ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. E, Senhor, como precisamos falar do Teu amor e como precisamos ter a consciência de tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.